Ovelha e o gado. O gado quebrou tudo, mas foi parar na cadeia. Fala, seus mal diagramados! A semana que passou foi um exemplo do dilema que é ser brasileiro. Ao mesmo tempo em que pudemos celebrar o carnaval sem a presença do Jair na cadeira presidencial, perguntando o que é Golden Shower, lidamos com mais uma tragédia típica do nosso verão, desta vez atingindo cidades do litoral norte paulista. Como diria Gonzaguinha na letra do Sucesso Guerreiro Menino, não dá para ser feliz. E para explicar os eventos dos últimos dias, ainda podemos recorrer a Gilberto Gil, quando ele canta que se de um lado temos o carnaval, do outro rola a fome total. Ou nessa página infeliz da nossa história, o desastre da chuva mais intensa já registrada no país. A situação fez Lula e Tarcísio de Freitas deixarem as diferenças políticas de lado. Os dois se reuniram ao Tucano, prefeito de São Sebastião, e aplicaram medidas emergenciais em prol dos desabrigados, uma mudança relevante em comparação ao ano de 2019, quando provavelmente o mito daria entrevista de sunga e colete salva-vidas em cima de uma CB 450 e o Dória colocaria alguma fantasia de personagem do Village People para se autopromover. Apesar de tristíssima, essa história gerou certos alívios cômicos, como o da Atena atolado na lama com um casaco Ralph Lauren, chorando e se dizendo comovido com o que aconteceu. Todo mundo terá o seu dia de palhaço involuntário nesse país e o da Atena não foge à regra. E nesta semana tivemos ainda a apresentadora de TV quase chora ao vivo, tentando defender Daniel Alves. Pastor americano vai a Brasília e diz que gays têm lugar VIP no inferno. Barbie do PSC de Piauí é contra aumento de salários. E as bolsominas Cláudia Leite e Elba Ramalho se apresentam no carnaval para plateias repletas de petistas. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas! Muita gente acredita que enquanto as tragédias ainda são recentes, não é hora de buscar culpados. Um pensamento estrategicamente bastante burro. Se a gente levar em conta que a memória do brasileiro é tão curta quanto as pernas do Romário, só existe uma janela de oportunidades para isso, enquanto os fatos ainda estão quentes e o povo comovido. Por isso que esse é o momento sim para realizar caça às bruxas, pois dentro de 2 semanas a maioria da população estará mais interessada com as finais do BBB e dos campeonatos estaduais. Embora Tarcísio tenha se comportado com civilidade desde que as chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo aconteceu, a real é que enquanto ele se vendia como ministro asfalteiro do Jair, negou o pedido do Dória para duplicar a Rio Santos. Sabe como é, né? Era preciso destruir o calcinha apertada. Conseguiram. Eles só não contavam que o próprio Tarcísio herdaria problemas que ajudou a criar. Outra ironia é que Alckmin também tem sua parcela de culpa. E Dória, uma invenção de Geraldo que depois se rebelou contra o picolé de chuchu, idem. E sabe por quê, né? Nos últimos 12 anos, as gestões do PSDB no estado investiram apenas 62% da verba aprovada para prevenção de desastres naturais. Junte isso com prefeitos que estão amarrados e vendidos para especulação imobiliária e pronto, tá escrita a tragédia. Eu acho que essa parceria que nós estamos fazendo aqui é uma fotografia boa para o nosso país. Eu não sei de que partido é o prefeito, eu sei de que partido foi o Tarcísio, sei de que partido que disputou as eleições, você sabe com que partido eu disputei as eleições, e veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos. Acabou a eleição. Ele tem a obrigação de governar o estado de São Paulo, esse aqui tem a obrigação de governar a cidade e eu tenho a responsabilidade de governar o país. Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. Mas claro, o momento é de torcer para que as coisas se resolvam o mais rápido possível. Posicionamento que só a escória aloprada dos bolsomínios não tem interesse em fazer. Além de deputados paulistas como Zambelli e Bananinha não serem capazes de gravar nenhum story com capacete de obra em São Sebastião para fingir que se importam, Nicolas Ferreira exigiu que o governo federal liberasse FGTS para os atingidos. Só que fez isso um pouco atrasado, né? Apenas 2 dias depois que a medida já havia sido tomada. E ainda chamou a região de Baixada Santista.
tá sabendo legal da geografia e manjando muito de fazer oposição. Ter o cara de areia mijada como governador de São Paulo não é uma situação muito promissora. A parte positiva é que não corremos mais nenhum risco do João Dória aparecer em tragédias vestido com alguma fantasia da ladeira Porto Geral para se autopromover como João Trabalhador, mesmo sendo uma pessoa que não tem certeza sobre a maneira correta de operar uma vassoura. Mas José Luiz da Atena está preparado para ocupar o lugar de cosplay de operário que foi deixado vago por Dória ainda em 2022. O apresentador mais widescreen do Brasil deixou os estúdios climatizados da Band no Morumbi para visitar uma área de deslizamentos no litoral norte. Quis ir a campo depois de tantos anos atuando confortavelmente como âncora de jornal. Ele só não previa que entrar na lama com roupas mais adequadas para almoçar no shopping Cidade Jardim fariam com que o jornalista protagonizasse a cena mais patética da TV em 2023. Vestido com um casaco de R$2.000 e uma calça jeans com elastano, daquelas que deixam todo homem parecendo um temaki, Datena atolou na lama, tentou levantar, não conseguiu, caiu, se comoveu, chorou, disse que foi daquele jeito que as pessoas morreram e se arrastou de rabo no chão como se fosse um cachorro com verminose. Uma cena totalmente evitável, lamentável e risível. Eu vou tentar. É muito difícil, mas eu vou tentar. Isso aqui é zona de escorregamento de terra. Você vai afundando e não consegue estabilidade. Olha aqui. Olha, é assim que as pessoas morreram. Desse jeito. Você não consegue tirar o pé. Eu vou ter que sair me arrastando. Não tem outro jeito. Você já teve coceira no ânus? Ou conhece alguém que tenha? A TV brasileira nesta semana de carnaval foi prolífica em transmitir chorumes que superam de longe aquele dia em que a musa das manifestações, Juizen, mostrou o ânus pintado de verde no TV Fama. Se não viram, procurem. Michele Gianella, da TV Gazeta, resolveu competir com Datena pelo posto de momento mais constrangedor do jornalismo neste ano. Apresentadora da Gazeta Esportiva, ela lamentou que Daniel Alves continuasse preso na Espanha até o julgamento. O que Michele talvez não tenha notado na própria notícia que apresentavam é que a justiça espanhola acredita que existe um alto risco do jogador fugir e, quem sabe, em 2 dias aparecer tomando uma caipirinha com Robinho e o goleiro Bruno. E mesmo que ele se comprometa a entregar o passaporte, não é bom arriscar, porque os brasileiros manjam de meter fuga. Vide o Carlos Gomes, que conseguiu sair da prisão domiciliar no Japão na maciota e parar no Líbano. Melhor não arriscar. Quem se arriscou, no entanto, foi o repórter Thiago Salazar, que acabou usando o Mainterrupted por uma causa nobre: evitar que a colega se comprometesse ainda mais. O que não foi o suficiente. Michele termina bufando e claramente contrariada, porque ninguém concordou com a linha de raciocínio caótica no estúdio. A gente só espera que a justiça seja feita e que eles não queiram também, apurem direitinho todos os fatos, mas não queiram fazer do Daniel Alves aquele... o exemplar, porque teve um outro caso aí anteriormente que saiu... Mas eu acho que indícios é o que não está faltando. Ou seja, soltar o Daniel Alves é correr o risco dele partir para um país e acontecer igual com o Robinho. Antes do julgamento ele já está fora, não acontece nada, então deixa ele lá e vamos esperar. Difícil essa situação, né? Muito difícil. No último fim de semana aconteceu o Congresso Geral da União das Mocidades da Assembleia de Deus de Brasília, com apoio do governo de Ibanez Rocha, do MDB. Espécie de contraponto reacionário ao carnaval, o evento recebeu o pastor fundamentalista David Eldridge, que realizou uma pregação que tem sido considerada polêmica, quando na verdade, de acordo com a nossa legislação, é apenas criminosa mesmo. Ao lado de um mimimi que traduzia suas falas preconceituosas, Eldridge pregou contra trans, bis e homossexuais, que de acordo com o americano, seriam recebidos no inferno em um camarote VIP. Mal sabe ele que naquele mesmo momento, toda essa parcela da sociedade estava na pipoca da Ivete e da Pablo Vittar, que é muito mais divertido que um encontro de jovens supostamente conservadores, que inevitavelmente vão trair as mulheres com gays, bis e trans depois do casamento fracassado. Todo homossexual has got a reservation in hell. Tem uma reserva no inferno. Every lesbian couple toda lésbica has got a reservation in hell. Tem uma reserva no inferno. Every transgender has got a
reservation in heaven. Every bisexual, todo bissexual, there's a reservation in heaven. A parte engraçada é que a miniatura de religioso ali tá perdendo a chance de ser um razoável vocalista de banda screamo, pois carrega um drive potente na garganta. Concorre fácil com o Mi da banda Glória, apesar de ainda conseguir ser uns 2 centímetros menor. O pastor humilhou até quem estava presente vestindo calças apertadas, que para ele representam o espírito da homossexualidade. Mais humilhante, no entanto, vai ser quando essa galera bater as botas e notar que no fim, quem vai pegar um 1001 sem escalas direto para o colo do capiroto serão os falsos profetas, os varões pecadores e os fiscais de alheio. Se teve uma coisa que deixou saudades nas eleições de 2022, foi a disputa pelo governo do Piauí. Com forte protagonismo feminino, aquela disputa ficou marcada pelas discussões inflamadas entre as candidatas Ravena Castro, Gessi Lima e Dona Lourdes Melo do PCO, eternizada na política nacional pelo bordão: "Ah, você quer me calar?" Foi ela também quem, em um debate com o Gessi Lima, chamou a filiada ao PSC de Barbie e acusou a moça de ser uma pobretona financiada e manipulada por empresários locais. Os empresários são parasitas, exploradores, é esse quem você defende. E quer ser uma pobretona defendendo os empresários, você tem empresário por trás. E devemos reconhecer uma coisa: o PCO acertou 2 vezes na história. A primeira, quando encheu o rabo do Mamãe Falei de bicuda. E a segunda, ao colocar essa senhora para falar umas verdades na cara dos políticos piauienses. Por isso, ninguém se surpreendeu com o vídeo de Gessi Lima defendendo que o salário não seja reajustado anualmente, e sim que a população combata apenas a inflação e os impostos. Aumenta R$18 no salário mínimo. Aí aumenta R$2 na carne, R$2 no frango, R$2 no leite, R$2 no feijão. Aumenta o combustível, aumenta a moradia, aumenta tudo. No final das contas, sempre que se dá um aumento do salário, o nosso custo de vida aumenta e o nosso poder de compra diminui. Então, a nossa luta não tem que ser pelo aumento do salário em si, mas pela redução da inflação, pela redução dos impostos, para que barateie as coisas, para que o dinheiro que a gente já tem, o salário que a gente já ganha, tenha o poder de comprar muito mais coisas. Ao defender que o trabalhador desista de ter reajuste anual, ela só comprova que Dona Lourdes estava correta. Sim, a luta de Gessi é para defender o aumento do lucro do empresariado e dela mesma, que tem 4 lojas. Grande empreendedora, né? É uma pena que não tá rolando eleição no momento. Pagaria pay-per-view para assistir Dona Lourdes lacrar em cima da Gessi enquanto fala enrolada em uma bandeira do Lula. Todo sujeito que se acha uma mistura de lobo de Wall Street com Elon Musk tem a certeza de ser uma espécie de professor de Deus a respeito de qualquer assunto possível e imaginável. Geralmente a atuação dessa turma é baseada em dicas de economia e cursos para aprender a ser homem, que consistem em ensinar virgens de 30 anos a arranjar um emprego, ter uma rotina de treino na academia, comprar a primeira peça de roupa que não tem a estampa do Naruto, aprender a higienizar a glande e conversar com mulheres sem olhar o decote delas. Mas existem aqueles ainda mais ousados que ensinam tudo sobre um país complexo como a China sem nunca ter sequer pisado na Feirinha da Liberdade ou experimentado um rolinho primavera com molho agridoce. Esse coach que já não passa credibilidade alguma só pela forma arrombada com a qual posiciona as mãos na mesa, jura que o TikTok foi inventado para alienar os brasileiros com vídeos de dancinhas, enquanto os chineses só consomem conteúdos edificantes que os ajudam a nos superar como cidadãos e profissionais. Isso nem é verdade, porque existem pesquisas comprovando que humor e música são os conteúdos mais consumidos no TikTok no mundo inteiro. Fora que o algoritmo te apresenta aquilo que você costuma ver e dar like. Se tem aparecido muita novinha rebolando ao som de tchucu-tchucu nela, é preciso rever sua maneira de usar o aplicativo. Mas coisas que vocês precisam saber: o TikTok, ele tem um algoritmo regional, baseado no país. Olha que doideira. Então quem criou o TikTok? Quem criou o TikTok? A China. Sabe o que a China faz? Quando você abre o TikTok do Brasil, quando você abre o TikTok da Inglaterra, dependendo do lugar que tu vai, ele percebe, através de geolocalização, onde tu tá. E aí ele pega todo um mapeamento para te dar
um tipo de conteúdo específico. Então, por exemplo, tu é brasileiro, tu abre o TikTok, o algoritmo do TikTok vê Brasil, toma na tua cara, um monte de gente dançando, pegadinha, um monte de conteúdo babaca, imbecil pra te imbecilizar. Se tu estiver na China e tu abrir o TikTok, eles entregam, sabe o quê? Campeonato, os filhos respeitando os pais, hierarquia, campeonato de matemática, os caras de guerreiro, treinamento. Por quê? Programando você pra quê? Pra perder pra eles. Perder pra eles. Então lembra sempre que o objetivo da programação é fazer você ser programado. Ser programado pra quê? Da próxima vez que vocês abrirem TikTok e Instagram, pode ter certeza, a mesma coisa. Tá? O Instagram usa a mesma coisa, só que o TikTok é mais agressivo. Então essa coisa de rebolar é só Brasil, né, gente? Não nutro necessariamente sentimentos de viralatismo cultural, mas no exterior prefiro fingir que sou filipino, porque não tenho interesse em ser confundido com os patriotários de camisa da seleção brasileira e boné branco e as Kathleen Cristina de cabelo Simone Simaria que invadiram boa parte dos Estados Unidos e Europa. Se tenho razão, não sei, mas toda semana rola um caso que reforça a minha escolha. O mais recente trata de uma blogueirinha que vive em Portugal e desenvolveu uma maneira criativa de empreender. Ela descobriu que os brechós do país doam roupa de grifes e, bom, seriam assim de que necessitados andassem por aí, ostentando marcas famosas, enquanto a nossa empresária vanguardista pode simplesmente pegar todas as peças, revender e criar uma renda extra para continuar a viver no país supostamente europeu. E não falha nunca. Com esse nível de trambicagem, a moça não podia deixar de ser Bolsominion novio. Ah, ela é bolsonarista, é mesmo? Segue até a esposa do Bananinha. Ah, ela segue até a esposa do Dudu Bananinha? Fiz meu papel de assessoria. A assessoria aqui é boa, hein? Quando for desmascarado, talvez deportado, vocês já sabem, né? Pode aguardar o vídeo dela dizendo que não sabia, que não podia, que não fez isso por mal, que foi vítima dos invejosos que não podem ver ninguém feliz no exterior. Brechó de graça em Portugal. Sim, é isso mesmo que você leu. Você pode simplesmente entrar e pegar todas as peças de graça. Eu vou te contar como é que eu descobri, onde fica e quais as peças que eu peguei também. Isso existe porque lá em Portugal as coisas são muito baratas, então eles têm esses lugares que são lugares de doação que qualquer pessoa pode entrar e pegar. Então os próprios portugueses doam, só que é um lugar escondido que nem todo mundo conhece, só moradores locais. Tá vendo que o lugar fica em um café? Eu deixei lá o print com o endereço pra vocês. Essas foram as peças que a gente pegou. A gente achei até um lenço da Valentino de graça, sério mesmo, de graça. É só entrar e pegar. Só que, como eu falei, nem todo mundo conhece, eu tô dando o truquezinho pra vocês. E aí, a gente lavando e secando nossas peças. Esse vídeo eu mandei pra minha mãe no WhatsApp. Olha quanta peça é linda, gente. Sério. E aí, a gente fez umas fotos e vendemos essas peças na Vintage pra fazer uma graninha, pra poder fazer nossas coisas lá em Portugal. As blogueirinhas de moda foram destaque negativo nos últimos dias. Além da empreendedora de roupa de doação em Portugal, tivemos ainda uma brasileira fazendo um teste sociológico num shopping de Bacana. A ideia dela era ir até a Zara com uma Havaianas no pé para provar que as vendedoras a tratariam com indiferença por usar um calçado que seria mais identificado com pessoas com menor poder aquisitivo. E eu que fui de chinelo Havaianas no shopping mais caro de São Paulo e olha o que aconteceu. Fui caminhando e todos começaram a me olhar estranho. Até que decidi entrar em uma das minhas lojas favoritas e ninguém me atendeu. Eu mesmo fui pegando tudo que queria e não deixei os olhares me afetarem. Só não imaginavam que a garota de chinelo já foi pobre, mas hoje ganha mais de 100 mil no mês. Primeiro detalhe a observar: para acreditar que chinelo em shopping ainda é tabu, essa pessoa só podia ser paulista, porque paulista mete sapato Christian Dior até para fazer compra no Lojão do Brás do Largo da Concórdia. Segundo ponto, desde quando loja de fast fashion como a Zara, espécie de Riachuelo da série A, tem vendedor para atender alguém? E por último, essa moça que jura que ganha 100 mil por mês diz que venceu na vida, mas por que diabos ela não tá gastando o dinheiro dela na Prada ou na Gucci? Pelo menos nessas lojas tem vendedor comissionado que vai te atender até se você entrar usando uma Ipanema com meião do Vasco. Carnaval também é época de politizar os assuntos? Depende muito do tipo de militância. Infelizmente, sempre teremos uma parcela da esquerda se emocionando além do necessário com o samba enredo da Beija-Flor contra os militares, ou a presença da Janja na Imperatriz e a direita americanizada jurando que essa pausa de uma semana é o que tornou o nosso país atrasado.
Amigão, uma dica de boas. Abre uma serva, faz uma porção de salsicha e relaxa um pouco. Na quinta você retorna, beleza? O que eu acho aceitável, por exemplo, é provocar artista que ganha vida com shows em festas tradicionais, tem um público composto majoritariamente por esquerdistas e ainda assim tem a capacidade de se alinhar a discursos fascistas e afundar o dedo no 17 em toda eleição. Isso se adequa perfeitamente a Elba Ramalho e Cláudia Leite, que só por não terem entendido absolutamente nada do meio em que atuam, mereciam ouvir um olê, olê, olá, lulá, lulá em todos os shows daqui até o fim da vida, para largar a mão de serem essas enormes incoerências ambulantes. Pior que o politizado do carnaval, só mesmo o posicionamento do religioso durante essa festa popular. Praticamente em todo post sobre os desfiles e bloquinhos é possível encontrar um católico da renovação carismática ou um neopentec comparando o feriado com Sodoma e Gomorra e alegando que o mundo está perdido. Sim, irmão, o mundo está perdido porque existe a Ivete e o chiclete com banana. Sem isso não teríamos guerra na Ucrânia, Covid, Ebola e nem a existência do Nickelback, não é mesmo? Mais bizarro ainda é quando começam a surgir as críticas neuróticas e infantilizadas sobre imagens religiosas usadas nos carros alegóricos. Neste ano sobrou para o Salgueiro, que colocou um capiroto no desfile. Prato cheio para os Neopentec Freestyle como a subfamosa Fly Slane. Eu até nem daria atenção para qualquer fala de uma pessoa registrada com um nome como esse. Mas o que me chamou a atenção na reclamação dela é que, além de jurar que não é crente, ela ainda se defendeu de forma ridícula ao ser acusada de hipocrisia por ter usado fantasia de diabo durante o Halloween. Fly comentou que não sabia o significado da fantasia na época. Bom, vamos analisar. Uma fantasia de diabo talvez signifique uma fantasia de diabo, mas só talvez. Não posso cravar porque esse dilema é realmente muito profundo. Eis aí o jovem místico evangélico good vibes anticapeta. Baseia a opinião em fé, esoterismo, achismo e na própria incapacidade de notar que todos os carros e o enredo contavam uma história contextualizada. Quem me conhece, sabe, que me acompanhou, sabe que eu tenho uma fé imensa em Deus, né? Que eu não sou evangélica, não tenho religião alguma, mas eu tenho uma fé enorme em Deus. E tenho certeza, bom, certeza não, porque eu não conheço todas as religiões do mundo, mas eu acredito que a grande maioria das religiões, independente do Deus, elas prezam por coisas boas, né? Seja a natureza, não tenha Deus. Eu não busquei saber o enredo, busquei ler o enredo, e agora eu fui buscar saber e vi que, né, é uma luta entre o bem e o mal, e no caso o capiroto, ele perde. Eu apenas vi aquela foto que todo mundo começou a postar, e quando eu vi aquela foto eu achei muito forte, né? Por quê? Porque o coiso representa o mal, até onde eu sei, né? Eu não sei se as coisas mudaram e para algumas pessoas agora ele representa o bem, mas ele representa maldade, fazer o mal. De tudo que eu uso, que eu visto, eu busco ali no Pinterest. Então, todas as maquiagens, todas as roupas de clipe, de tudo, eu busco lá no Pinterest. Então, a maquiagem da boneca que eu usei no Halloween, eu achei extremamente artística. E também errei em não buscar o contexto, né? A bonequinha dos preguinhos na cara. Então, assim, eu não sabia o significado, né? Inclusive, foi burrice mesmo minha. E se você chegou até aqui e gosta do nosso trabalho, aqui no primeiro comentário tem o nosso Pix, nossa conta corrente, o nosso PayPal e tem o nosso Apoia-se. É muito importante você nos apoiar, tá ali a partir de R$5. Tem as nossas camisetas e bonés também da El Cabriton. Aqui no YouTube tem o botãozinho do Seja Membro. Você também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. E se você é um desses ainda que gosta de artistas como Cláudia Leite e Elba Ramalho, só tem uma coisa pra te dizer: não passaram.